Olá, acólitos! O que será revelado hoje não foi feito para curiosos, não foi escrito para entreter, nem para confortar. Foi preservado para aqueles que ousam buscar respostas onde outros preferem não olhar. Sejam bem-vindos ao Arquivo Cipriano. Imaginem por um momento, vocês estão no século XIV e, de repente, uma pessoa próxima a vocês começa a dançar descontroladamente. Não é uma dança alegre ou celebrativa, mas algo compulsivo, frenético, como se ela não conseguisse parar. Seus músculos se contorcem, os olhos reviram e ela grita palavras incompreensíveis. O que vocês pensariam? Que ela foi possuída por demônios? Que uma bruxa lançou um feitiço? Pois é exatamente assim que, durante séculos, inúmeras doenças foram interpretadas, não como enfermidades, mas como manifestações do sobrenatural. A história da humanidade está repleta de momentos em que o desconhecido foi interpretado como maligno, onde a ciência ainda não havia encontrado respostas para fenômenos que aterrorizavam comunidades inteiras. Mas será que essas maldições eram realmente obra de forças ocultas? Ou estávamos simplesmente diante de enfermidades que a medicina da época não conseguia explicar? Durante a Idade Média, uma das maldições mais temidas era conhecida como a Dança de São Vito. Imagine a cena. Em 1374, na cidade de Aachen, Alemanha, centenas de pessoas começaram a dançar de forma incontrolável pelas ruas. Elas dançavam até desmaiar de exaustão, apenas para acordar e recomeçar a dança frenética. Algumas dançavam até literalmente morrer de fadiga. Os cronistas da época descreveram como essas pessoas pulavam e saltavam, como se estivessem possuídas pelo diabo. O fenômeno se espalhou como uma epidemia por toda a Europa, atingindo milhares de pessoas. As autoridades religiosas imediatamente declararam que se tratava de uma punição divina ou possessão demoníaca. Exorcismos foram realizados, orações foram cantadas, mas nada parecia funcionar. Algumas comunidades chegaram a contratar músicos para tocar em ritmos específicos, acreditando que poderiam sincronizar a maldição e eventualmente pará-la. Mas o que realmente estava acontecendo com essas pessoas? Hoje sabemos que a Dança de São Vito era, na verdade, uma manifestação da coreia de Sydenham, uma complicação neurológica da febre reumática. Essa condição causa movimentos involuntários e espasmódicos, exatamente como os descritos nos relatos medievais. A febre reumática era extremamente comum na época devido às precárias condições de higiene e aos surtos frequentes de infecções estreptocócicas. O que parecia ser uma maldição sobrenatural era, na realidade, uma reação do sistema nervoso a uma infecção bacteriana. Mas a Dança de São Vito não foi o único caso. Considerem o ergotismo uma condição que aterrorizou a Europa por séculos e ficou conhecida como Fogo de Santo Antônio. Imaginem comunidades inteiras sendo acometidas por uma enfermidade misteriosa que causava alucinações vívidas, convulsões, gangrena e uma sensação de queimação tão intensa que as pessoas sentiam como se estivessem literalmente pegando fogo por dentro. As extremidades dos doentes ficavam negras e necrosadas, como se tivessem sido queimadas por chamas invisíveis. Não é difícil entender por que isso foi interpretado como uma maldição divina. O ergotismo era causado pelo consumo de centeio contaminado com um fungo chamado Claviceps purpurea. Esse fungo produz alcaloides psicoativos similares ao LSD, causando as alucinações aterrorizantes relatadas pelos cronistas da época. Durante anos de más colheitas, quando as pessoas eram forçadas a consumir grãos de qualidade inferior,
Surtos de ergotismo devastavam comunidades inteiras. Em 944 d.C., um surto na França matou mais de 40 mil pessoas. Os sobreviventes relatavam visões de demônios, anjos vingadores e fogo celestial descendo sobre eles. Agora, reflitam sobre algo ainda mais perturbador. Será que alguns dos casos históricos de possessão demoníaca não passavam de manifestações de doenças neurológicas? Pensem nas descrições clássicas de possessão: convulsões violentas, alterações na voz, comportamento agressivo, aversão a símbolos religiosos, força sobre-humana. Esses sintomas são praticamente idênticos aos de certas formas de epilepsia, especialmente a epilepsia do lobo temporal. Durante séculos, pessoas com epilepsia foram consideradas amaldiçoadas ou possuídas. Na Roma antiga, a epilepsia era chamada de morbus sacer, a doença sagrada, pois acreditavam que os deuses estavam se comunicando através dos epiléticos durante as convulsões. Mas essa interpretação positiva se transformou em algo sinistro durante a expansão do cristianismo. As convulsões passaram a ser vistas como manifestações demoníacas e milhares de epiléticos foram submetidos a exorcismos brutais ou até mesmo executados como bruxos. Um caso que particularmente me intriga é o da doença do sono. Durante o período colonial, exploradores europeus relatavam encontrar aldeias inteiras onde as pessoas pareciam estar sob um feitiço do sono eterno. Elas dormiam durante o dia, apresentavam comportamentos bizarros durante a noite e gradualmente definhavam até a morte. Os colonos, já predispostos a acreditar em magia negra africana, imediatamente atribuíram o fenômeno a feitiçarias locais. O que eles não sabiam era que estavam observando os efeitos da tripanossomíase africana, causada pelo parasita Trypanosoma brucei, transmitido pela mosca tsetse. Essa doença realmente causa alterações graves no ciclo do sono, levando os pacientes a dormir durante o dia e ficar agitados à noite. Sem tratamento, a doença é fatal, o que explicava por que aldeias inteiras pareciam estar amaldiçoadas com essa condição. Mas talvez um dos casos mais fascinantes seja o da maldição dos dançarinos, de Estrasburgo, em 1518. Em julho daquele ano, uma mulher chamada Frau Trofea começou a dançar descontroladamente nas ruas da cidade. Em uma semana, mais de 30 pessoas haviam se juntado a ela. Em um mês, eram mais de 400 dançarinos compulsivos. As autoridades, inicialmente pensando que se tratava de sangue quente, contrataram músicos e abriram salões de dança, acreditando que permitir que as pessoas dançassem livremente curaria a febre. O resultado foi catastrófico. Muitos dançarinos literalmente morreram de exaustão, ataques cardíacos e derrames. Hoje, historiadores médicos acreditam que o surto de Estrasburgo foi causado por uma combinação de ergotismo leve com histeria coletiva, agravada pela extrema pressão social e econômica que a cidade estava enfrentando na época. A fome, a doença e a instabilidade política criaram o ambiente perfeito para um episódio de histeria em massa, onde o comportamento de uma pessoa influenciou psicologicamente centenas de outras. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Quantas epidemias de possessão ao longo da história não passavam de surtos de histeria coletiva desencadeados por condições sociais extremas? Os famosos julgamentos de bruxas de Salem, em 1692, apresentam sintomas surpreendentemente similares ao ergotismo. As bruxas apresentavam convulsões, alucinações e comportamentos bizarros. Salem estava localizada em uma região pantanosa, ideal para o crescimento do fungo do ergot
no centeio. Seria apenas coincidência? Considerem também a síndrome de Tourette, uma condição neurológica que causa tiques involuntários e, em alguns casos, coprolalia, a emissão involuntária de palavras obscenas ou socialmente inapropriadas. Imaginem como isso seria interpretado no século XVI. Uma pessoa normal, que de repente começa a proferir blasfêmias descontroladamente, fazer gestos obscenos e emitir sons estranhos. Para uma sociedade profundamente religiosa, isso só poderia ser obra do demônio. O que mais me fascina nessa questão é como o contexto cultural determina completamente nossa interpretação dos fenômenos. Uma pessoa com esquizofrenia na Idade Média seria vista como profeta ou possuída, dependendo do conteúdo de suas alucinações. Hoje, sabemos que a esquizofrenia é uma condição neurológica complexa que afeta cerca de 1% da população mundial. Mas durante séculos, essas pessoas foram queimadas, exorcizadas ou veneradas como santos, dependendo de como suas vozes eram interpretadas pela comunidade. A medicina moderna nos permitiu desvendar muitos desses mistérios sobrenaturais. Mas será que estamos completamente livres dessa tendência de transformar o desconhecido em algo ameaçador? Quando surgiu a AIDS na década de 1980, inicialmente foi vista por alguns como uma praga gay ou punição divina. Durante a pandemia de Covid-19, testemunhamos teorias conspiratórias que tentavam explicar o vírus como uma arma biológica. Talvez a lição mais importante que podemos extrair dessa jornada através da história seja a de que o medo do desconhecido é uma constante humana. Quando não compreendemos algo, especialmente algo que ameaça nossa saúde ou segurança, nossa tendência natural é buscar explicações que façam sentido dentro do nosso contexto cultural. Para nossos ancestrais, demônios e maldições eram explicações tão válidas quanto bactérias e vírus são para nós hoje. Mas isso nos leva a uma reflexão final perturbadora. Será que existem fenômenos acontecendo agora mesmo que no futuro serão vistos como nossa versão moderna de maldições? Condições que não compreendemos completamente e que estamos interpretando através das lentes da nossa época? O que as gerações futuras pensarão sobre como lidamos com depressão, autismo ou mesmo com fenômenos ainda mais misteriosos que podem estar emergindo? A história nos ensina que a linha entre ciência e superstição é muitas vezes mais tênue do que gostaríamos de admitir. E talvez a verdadeira maldição não seja nenhuma dessas doenças, mas sim nossa própria tendência de temer aquilo que ainda não conseguimos explicar. E agora, eu quero saber: o que vocês acharam dos mistérios de hoje? Esses registros fazem sentido para você? Ou levantam ainda mais perguntas? Se esse tipo de conteúdo te interessa, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos arquivos que serão revelados.